Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Eu quero compartilhar um texto, pincei um texto ali da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo 33, e é um tema muito relevante para as nossas vidas, principalmente tratando-se deste finalzinho de ano aí. Vamos lá, assim está escrito, Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, ao longo dessas quase 4 décadas de vida, eu tenho acumulado algumas experiências e opiniões até um tanto quanto pessoais. Eu quero compartilhar algo que está dentro do meu coração. Por muitas vezes nós passamos por diversas situações nas nossas vidas e algumas delas nós somos acusados. E por vezes, na maioria delas, quando existem essas acusações e nós estamos caminhando certo no caminho do Senhor, estamos buscando a cumprir princípios e mandamentos quais o Senhor, Ele não somente nos convida, mas exige que vivamos. Por muitas vezes a injustiça faz parte das nossas vidas. Pessoas que se levantam contrárias a nós, pessoas que de alguma forma blasfemam, mentem contra as nossas vidas, tentando nos acusar injustamente. Claro que se você estiver realmente sendo culpado por algo que você fez, essa mensagem ela não é para você. Essa mensagem é para aquelas pessoas, para nós, que por muitas vezes passamos e experienciamos dissabores nas nossas vidas, etapas, estações das nossas vidas que somos acusados injustamente. Por muitas vezes nós fizemos as coisas tentando acertar e acabamos não sendo bem compreendidos. Por muitas vezes não pensamos bem naquilo que fizemos e também fomos acusados, mas isso por vezes gera tantos atos de injustiça. Eu digo que talvez a injustiça, ou melhor, os sentimentos que elas geram dentro de nós, talvez sejam os tipos de emoção mais difíceis que nós temos que lidar dentro dos nossos corações. Eu digo que a injustiça é algo que nos corrói por dentro, principalmente quando nós não conseguimos acessar as pessoas. E nós temos uma tendência em tentar nos justificar para as pessoas que assim agiram contra as nossas vidas. Eu lembro você aqui que se você realmente fez algo contra alguém, você precisa sim ir lá buscar essa pessoa e pedir perdão e sim liberá-la, abençoá-la para que essa situação não esteja mais entre vocês. Mas se você fez algo e você está sendo injustiçado por essa situação, mesmo sem ter a razão ou o motivo propriamente ali confirmado desses atos de injustiça contra você, eu preciso lembrar você aqui que você não precisa se esforçar, gastar a sua energia vital, gastar a sua força, gastar o teu precioso tempo de vida aqui buscando se justificar para essas pessoas. A Bíblia nos ensina aqui nessa manhã que é Deus quem nos justifica. Mas veja bem que ensinamento precioso. Por vezes nós pensamos que esses atos de justificação eles serão públicos, serão no âmbito físico, onde uma pessoa vai talvez em um palanque ou vai subir em algum carro de som, alguma coisa assim, e vai nos pedir perdão, vai expor toda a situação. Não, irmãos. Na grande maioria das vezes, a justificação do Senhor, ela acontece dentro dos nossos corações. O próprio Espírito Santo fazendo com que nós tenhamos esta convicção de que sim, nós estávamos certos naquela situação. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas que foram envolvidas nessa situação, a outra parte que não depende da gente, no caso, por vezes elas estão com seus corações endurecidos, por vezes elas não estão dispostas de alguma forma a nos perdoar, a liberar aquilo dentro dos seus corações, e isso fala muito mais sobre elas do que propriamente nós. Se você tem passado por situações de injustiça, você tem sido acusado, você tem sido levantado blasfêmias contra você, fofocas contra você, você pode ficar tranquilo, você pode dormir tranquilo, que o Senhor justifica você. E lembre-se, por vezes a justificação não é publicamente, mas no momento em que você for justificado, essa convicção estará dentro do seu coração e você saberá o exato momento em que o Senhor te justificou. Saberá o exato momento. Esta convicção dentro do seu coração é a mesma convicção que lá na outra ponta, do outro lado, o Senhor também gerou sobre a vida das pessoas, das pessoas que sim foram envolvidas. Então não espere que pessoas venham através dessa situação te pedir perdão. Mas lembre-se que se você estiver alinhado, se você for esses que o apóstolo Paulo cita aqui, que estiver caminhando, trilhando nos caminhos do Senhor, que você tenha a convicção de que sim, está fazendo as coisas da maneira como elas devem ser feitas, como assim bem agrada ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor, Ele te justifica em todos os seus caminhos. O apóstolo Paulo até levanta essa pergunta de uma forma talvez mais rígida, rigorosa. Ele fala: quem intentará, quem acusará os ungidos do Senhor? E assim somos nós, aqueles que foram separados, que foram escolhidos, e assim devem viver também como nosso Senhor e Salvador Jesus viveu aqui nessa terra. Portanto, gaste a sua força, energia vital, fazendo aquilo que é certo, buscando aquilo que é correto, glorificando o nome do Senhor, que mesmo que embora as pessoas talvez não compreendam as ações, Deus certamente te justificará. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar aqui nessa manhã, Paizinho. Muito obrigado por podermos começar a iniciar o dia aqui na sua presença. Obrigado por essa mensagem que nos lembrou que o Senhor nos justifica. Mesmo que embora passemos por situações de injustiça, mentiras, blasfêmias contra as nossas vidas, o Senhor nos lembrou nessa manhã que o Senhor irá nos justificar. E que essa verdade esteja viva nos nossos corações. Que nós não gastemos, investamos tempo, Senhor, buscando às vezes nos justificar, nos explicar para as pessoas, tentando de alguma forma fazer com que elas entendam o nosso ponto de vista, o nosso modo de pensar. Não, Senhor. Que o Senhor gere essa convicção nos nossos corações, que nós estejamos gastando todo o nosso
tempo, a nossa força física, emocional, espiritual aqui, fazendo aquilo que sim glorifique e exalte o nome do Senhor, descansando nessa verdade, que as demais coisas assim o Senhor estará nos justificando, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Irmãos, obrigado pelo tempo da sua vida investido aqui nesses dias de devocional, que essa verdade possa estar viva dentro do seu coração e que em nome do Senhor Jesus você tenha um dia incrível na presença de Deus. Deus te abençoe, até amanhã se Deus quiser.